Bom, eu vou começar um projeto, basicamente, simples, onde basicamente eu vou estar criando uma aplicação utilizando o ESP32. Vai ser uma telemetriazinha com web server, WebSockets, o file searcher. Bom, basicamente a ideia desse projeto é criar uma coisa simples, com poucas funcionalidades e implementando features, né, aos poucos, né. E a gente vai começar com um web server de front-end, vai ser simples, né? Eu vou só mostrar a leitura dos dados. E no começo vai ser uma coisa bem tranquila, né? O ESP32 vai funcionar como hotspot, vai gerar uma rede, eu acesso o IP dele e aí eu vou estar acessando a telemetria. Aí depois disso a gente implementa outras funcionalidades como login, senha, cadastro de usuário, alteração de IP, fixação de IP. Depois a gente pode colocar um Wi-Fi Manager também para eu conseguir conectar a minha ESP a uma rede de internet, enfim. Outras funcionalidades novas vão passar a existir, né? Nesse projeto. A ideia, né? Eu vou explicar melhor a motivação dele daqui a pouquinho. Mas bom, falando dele, a gente vai começar com o básico até os níveis mais profissionais dos dias atuais, né? Que é o que se tem hoje no mercado, né? Mais e está se popularizando também no mercado. Eu vou começar do jeito mais simples até o mais avançado, então a gente vai começar mais ou menos desse jeito. Os primeiros esboços do front-end eu vou fazer no CodePen para ficar simples de acompanhar. Claro que eu não vou colocar tudo em velocidade normal. Provavelmente vou colocar um vídeo em 2x e vou desacelerando o vídeo à medida que eu achar que tais partes do código são importantes. Mas é claro que eu vou parar uma hora ou outra para explicar algumas coisas da interface e tal. Depois a gente passa para o VS Code com Live Server, né? Quando a gente começar a mexer mesmo com JavaScript da coisa, se de repente eu começar a mexer com Node, a gente pode... vai chegar uma hora que eu vou mexer com WebSockets, né? Então a gente pode acabar mexendo com Node também, e aí vai para o VS Code de vez. E quando a gente começar a mexer com funcionalidades mais complexas no código que vai estar na ESP32, o projeto vai começar a acumular bastante linha. Então a ideia é também passar isso para o VS Code também, o que está na Arduino IDE para o VS Code, né? A ideia é essa. Agora, por que eu estou fazendo isso? Eu quero só criar uma série de vídeos para servir de exemplo, né? Para outras aplicações que qualquer pessoa quiser fazer, poder assistir esses vídeos. Não é uma aula, é só o desenvolvimento de um projeto explicado e gravado que eu vou estar fazendo. Isso é importante. Bom, basicamente quando você vai na internet, você acha muito tutorial, por exemplo, quero fazer uma aplicação WebSockets aqui, utilizando ESP32 e tal. Ou, por exemplo, eu quero fazer web server. É muito mais fácil achar vídeos isolados disso aqui. Ou, por exemplo, com isso aqui, quero servir meu front-end na minha ESP com um file searcher. Você não acha muito vídeo disso, de um projeto só, né? Você acha muita coisa sempre isolada, separada e tal. Então, acho que isso daqui vai ser legal pra gente ir se enturmando também com as coisas, com as ferramentas que se tem hoje e tal, e mostrar como é que vai de uma coisa mais básica até um nível mais profissionalizado, digamos assim, né? A ideia é essa. Então vamos começar, vou começar a ir desenvolvendo o front-end, vou pesquisar algumas plataformas, alguns templatezinhos, né? Ou a gente pode fazendo na mão. Eu vou ver e vou gravando. Bom, vamos lá. A gente vai começar a desenhar o nosso front-end, mas antes eu gostaria de compartilhar, né, umas coisas que eu uso assim, às vezes para quando eu tô fazendo esses projetos, né, que me foram bastante úteis, né, e me ajudaram a desenvolver outros projetos, né. Aqui a gente tem esse projeto aqui, que ele é como se fosse um template, tá? Já tem o CSS feito todo em display grid. E aí eu só vou alterando o código de tal maneira que eu consigo dispor essas caixas da maneira que eu quiser até conseguir atingir o resultado que eu quero. Então, por exemplo, esse projeto aqui, que é um outro projeto que eu fiz, eu posso falar sobre ele melhor depois, em um outro momento. Mas eu fiz ele, desenhei isso aqui com base
nisso aqui. Né? Eu peguei essa caixa de conteúdo e fui mexendo aqui no código até conseguir deixar ela toda no centro. Né? Tirei as outras caixas que não queria. Deixei ela no centro, deixei ela gordinha. Aumentei o tamanho dela e coloquei. Aqui é um caso simples, né? Mas não, o que a gente vai fazer vai ser mais bonito que isso aqui, tá? Isso eu garanto. Aí eu quero aproveitar e também fazer isso aqui, né? Eu vou fazer isso tudo. Mas, assim, por exemplo, vai ter momentos que eu vou usar IA, tá? Pra mexer aqui. Até com o código da ESP às vezes, não tô lembrando de tudo 100% do tempo, tá? Código assistido por IA hoje é uma coisa até que no mercado se usa bastante, tá? Mas isso também não vai te configurar como vibe coder se você usar IA para pesquisar coisa ou para fazer código, né? Mas quem tá aprendendo, eu recomendo que evite um pouco usar IA. Evite um pouco usar IA de um jeito radical, tá? Por exemplo, tu deixar a IA fazer todo o código para você, você nem entende nada, só copia e cola, tá? Aí, calma lá, né? Então, assim... vai ter momentos que eu vou usar, vai ter momentos que não, tá? Não vou ficar escondendo isso. E, assim... eu tava vendo na internet alguns templates de como que isso pode ser, mas era tudo muito complexo, então acho que eu vou desenhar mesmo as coisas na mão. Acho que eu vou acabar desenhando e aí depois a gente pode se preocupar com estilização, né? Porque como eu vou dar primeiro, assim, eu vou dar prioridade à funcionalidade do que a aparência a gente pode cuidar depois. Então pode ser que eu comece com alguma coisa simples mesmo, tipo esse outro projeto aqui. Mas não com esse azul e tal, isso daqui eu achei até que ficou um pouquinho feio, mas não desse jeito. A gente pode começar de um jeito um pouco diferente. Assim, provavelmente eu vou querer manter algumas coisas, tipo uma caixa aqui no meio só com a temperatura e a umidade. Provavelmente eu vou querer manter isso, mas a princípio a gente vai cuidar disso um pouco melhor depois e tal. Até porque eu também não sou dev front-end, eu tô fazendo o projeto aqui. Mas a gente vai começar então. Eu vou copiar todo esse código e passar de lá pra cá. Bom, o básico do básico do básico do básico do bem básico tá feito. Eu acho que eu já fiz a primeira parte do front-end assim. Aí depois eu vou tirar essas cores aqui de fundo. Eu vou ainda deixar isso daqui um pouco mais palatável assim, uma coisa um pouco mais legalzinha de se ver. Mas a maneira que eu queria dispor os elementos na tela, eu acho que é isso. Para esse momento, a princípio eu queria dispor assim mesmo. Aí eu vou... Bom, eu ainda vou mexer aqui, tipo, deixar... Provavelmente eu vou colocar aqui com alguma cor diferente em cima, tipo um cinza assim, alguma coisa assim. Aqui provavelmente eu vou mexer um pouco também, que talvez eu deixe uma caixa com uma borda aqui, talvez eu deixe aqui tipo com uma cor diferente, ou tipo com uma cor diferente e tal.
Aqui provavelmente eu vou deixar uma fonte diferente e tal, mas o básico do básico do básico do bem básico vai ser mais ou menos assim que eu vou querer dispor, né? Só que aqui não, que eu tô pensando em deixar uns iconezinhos aqui do canal do YouTube e tudo e tal. Que depois eu vou hospedar isso daqui no GitHub mais pra frente, talvez. Mas acho que é. Acho que é isso. Por enquanto. Bom, eu dei uma pesquisada sobre uns modelos que eu poderia, né, pegar para fazer e tal, para eu ter algumas ideias, e aí eu acabei usando IA mesmo, né? E ele me deu esse código aqui. Eu não vou usar, eu vou pegar algumas coisas disso aqui, mas não vou usar tudo. Muito embora dê muita vontade de já pegar isso aqui pra gente ir logo pra parte da mão na massa mesmo. Mas eu ainda quero colocar outras coisas, não tá bem do jeito que eu quero que fique e tal. Mas eu peguei isso aqui também, é uma ideia de template bacana que eu vou passar pra cá. Então eu vou bater um pouco cabeça ainda com isso. Mas é legal. A princípio, né, o que muita gente usa hoje para esse tipo de coisa é o Figma, né? Quando você está fazendo para web, né? Então assim, que nem acho que até devia ter alguma coisa aqui. Acho que até tem, ó, tem algumas coisas do. Tá, o que eu acho que pode ser mais legal aqui para bom, acho que aqui, por exemplo, vai. Bom, geralmente se usa isso aqui para as pessoas se basearem, né? Quando tá fazendo o projeto do zero, geralmente usa esses softwares para você ir desenhando as coisas e tal. Aqui eu tô meio que de cabeça fazendo. Daí eu pedi para IA me gerar uma coisa aqui para usar de base e eu vou usar, né? Aí eu venho, baixo a imagem e tal, já sei como é que fica as coisas do jeito que eu quero e tal. Mas, enfim, a gente vai bem, a gente vai fazendo aos poucos e tal. E porque a princípio eu precisava de alguma coisa para ter de base, daí eu usei isso aqui, eu uso como base mesmo. Tava pensando numa cor legal aqui para botar de fundo e tal. Aí hoje mais tema escuro, né, também. Então acho que eu vou pôr, talvez eu coloque até um switch aqui para mudar as cores e tal. Mas talvez isso seja mais para frente.
Bom, aqui acho que está terminado o que eu queria ter feito no front-end. Aqui os ícones, as imagens, a parte do menu e tal. Eu vou fazer isso quando eu passar todo esse código para o VS Code, porque aí eu vou ter baixado as imagens, vou ter colocado as coisas aqui de um jeito melhor, aí eu vou trabalhar com o menu e tal, aí a gente já vai pro Live Server. Então eu posso dizer que a introdução aí do front-end é essa. Eu me inspirei nisso, mas eu preferi assim. Vou manter desse jeito, né? Peguei umas fontes aqui, depois eu libero o código mais pra frente, quando eu hospedar isso no GitHub, provavelmente, ou eu deixo esse código aqui na descrição. Pode ser que eu dê uma acho que não sei se vou trabalhar nele mais, mas enfim, tá aqui. E aí a gente vai vendo isso depois. Aí a gente vai ter que mexer com a ASP agora para fazer a aquisição dos dados e testar. E depois a gente vai trabalhando aí para matar isso, né? De vez essa parte. Que aí eu vou aqui fazer a aquisição de dados e a gente vai para a parte de servir o HTML, né? O front-end. Bom, eu passei tudo aqui agora para o VS Code para poder terminar o HTML, o CSS, né? O HTML também, o front-end aqui. E bom, vou mostrar mais ou menos o que eu fiz. Foi nada demais, foi só pegar as imagens para pôr nos botões e colocar esse efeitozinho aqui. Não foi nada demais. Bom, enfim, só terminei aqui os botões de colocar o que estava faltando. E aqui, a única coisa que eu acho que é importante é que quando eu passei o código, eu tive que colocar essa linha aqui, com o caminho do style CSS. Escrevi o CSS aqui. Bom, aqui eu coloquei isso aqui, eu fiz isso aqui pra gente meio que poder se guiar. A primeira parte está feita. As próximas aí a gente vai fazendo e desenvolvendo. E agora a gente vai mexer com o ESP32 e tal. Isso vai ficar para um outro vídeo aí.